Sim. Ótimo. Boa noite, queridas amigas, queridos amigos e estimados convidados. Sejam todos muito bem-vindos à série de palestras virtuais que está sendo hospedada pela comunidade Bahá'í de Brasília, que está, através dessas palestras, tentando prestar algum serviço para os amigos e seus amigos. Porque estamos passando realmente por um período muito difícil da história da evolução humana e, infelizmente, estamos isolados nas nossas casas. Então, aquele contato gostoso das nossas reuniões, todo mundo está sentindo muita falta. Então, estamos procurando remediar um pouquinho essa falta da presença dos amigos pessoalmente, mas também tentando levar algumas informações, orientações, através dos nossos amigos que têm conhecimentos específicos nas áreas humanas, para aliviar um pouco o peso do isolamento, enriquecer as nossas vidas espirituais e harmonizar o convívio familiar. O tema de hoje é o que fazer com as crianças em casa. Nós sabemos que esse isolamento criou um problema sério para os pais, principalmente, que têm que trabalhar em casa. E muitos não sabem o que fazer com as crianças. E aí nós recorremos à nossa querida amiga Neri Aoun, que é educadora há mais de 20 anos e é mestre em desenvolvimento humano. Ela atualmente trabalha na Escola das Nações e gosta muito do que faz. E vai compartilhar com a gente algumas ideias e também alguns princípios da Fé Bahá'í em relação às crianças. Querida Mary, seja muito bem-vinda, o microfone é seu, a palavra é sua, e todos estamos aguardando com muita alegria. Muito obrigada, querida Guiti, obrigada a todos e todas que estão aqui conosco hoje, para começar essa nossa atividade. Fiquei muito honrada com o convite, essas atividades realmente têm sido muito bem avaliadas pelas pessoas que têm participado, as pessoas realmente têm sentido que estamos ocupando bem o espaço virtual para falar sobre esses temas e com certeza é uma referência muito interessante, especialmente pelo fato de que a gente tem essa possibilidade de deixar gravado, né? Então outras pessoas podem assistir em outros momentos também. Então eu vou começar compartilhando aqui a minha tela com vocês e vamos tentar ver se a gente consegue colocar a imagem. Eu não sei se vocês vão ficar vendo só a minha tela ou se aparece também a telinha da câmera, né? Se aparecer a telinha da câmera, eu deixei um espacinho nos slides para a gente poder encaixar e vamos ver se funciona. Então, essa aqui é a apresentação que eu comecei a colocar para vocês. E aí, se vocês puderem arrastar a câmera para o cantinho direito, eu acho que cabe aí e a gente consegue todo mundo ver tanto os slides quanto também as carinhas de quem está aí participando, né? Então, minha gente, fui convidada para falar sobre o que fazer com as crianças, né? E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre quem eu sou, né? Porque quem é essa pessoa que vem aqui falar do que fazer com as crianças dentro de casa, dentro da pandemia, né? E primeira coisa que eu sou a mãe da Lavínia, que está aí com vocês, né? Lavínia que já está com 19 anos. Sou também tia da Estela, de 5 anos. Sou tia da Estela, de 5 anos, do Torben e do Bento, de 2 anos, e da Emília, de 1 ano. E todos eles estão aqui com a gente durante esse período de isolamento, porque a Estela e a Emília moram no Canadá, vieram visitar e não puderam ir embora. O Torben mora aqui pertinho com a gente e o Bento também. Então, a gente está com a casa cheia de criança, apesar do isolamento. Eu estou vivendo com vocês essa questão toda de estar com as crianças aqui comigo nesse momento, né? Eu também sou a irmã mais velha do Tur, que já tem quase 40 anos, vai fazer 40 anos agora, da Carol, que tem 37, e da Suzana, que tem 33.
Então, eu tenho alguma experiência com crianças e adolescentes, como vocês podem ver, desde a minha infância, né? E eu falo isso porque eu acho que vem daí a minha afinidade com a educação, né? Como filha mais velha, eu sempre escutei de que eu era responsável também por ajudar a cuidar dos meus irmãos. Então, ser educadora é uma coisa que já veio muito forte em mim desde muito pequena. Tanto que em 94, eu era adolescente ainda, eu comecei a trabalhar com educação, dando aulas de inglês numa escola aqui em Brasília para crianças entre 3 e 7 anos de idade. Depois disso foi para adolescentes, depois disso dei aula para várias faixas etárias, até que eu entrei para estudar ciência política, que eu fiz o meu bacharelado, e a minha formação pedagógica em história também. E depois disso, com o mestrado em desenvolvimento social, eu junto tudo isso, todas essas experiências, e hoje, como a dona Guite mencionou, eu sou professora de cerca de 180 e poucos alunos lá na Escola das Nações, de ensino médio, então já não são mais crianças, mas com esse foco de colocar as nossas energias a serviço da comunidade, né? Então, eu sou mais conhecida como Tia Mary, vocês podem me chamar assim, os meus adolescentes também me chamam assim, e Tia Mary, então, vai começar a falar um pouquinho sobre esse contexto. Quero começar falando que o nosso grupo, né, de foco nesse momento são as crianças. E quem são essas crianças? Elas podem ter entre 2 e 11 anos, e a gente consegue esticar um pouquinho para o propósito dessa palestra também ao nosso público um pouquinho mais velho, que são os nossos pré-jovens entre 11 e 15 anos, apesar de que eles têm características que são bem distintas dessa infância, né? Porque eles já estão nesse momento de preparação para a juventude. Mas então a gente está focando nesse público um pouquinho mais novo, das mães que estão tendo essas dificuldades mais com as crianças menores dentro de casa. E aí eu queria dizer que, na verdade, tudo isso que está acontecendo é porque vocês oraram muito, né? Vocês fizeram muitas preces e as preces de vocês foram atendidas. Todo mundo vive dizendo, que as crianças crescem muito rápido, eu queria ter mais tempo com a minha família. E aí o que o universo mandou para a gente? Coronavírus, não é mesmo? E aí agora a gente está com as nossas crianças com bastante tempo dentro de casa para poder curtir toda essa energia que elas trazem para a gente. Então, isso foi uma oração que a gente fez, a gente pediu, né? E o universo atendeu. E aí a gente pediu uma outra coisa, numa outra prece, falou, oh meu Deus do céu, me dá paciência para lidar com essas crianças. E aí o universo ouviu mais uma vez e mandou para a gente o quê? A suspensão das aulas e das atividades comunitárias, de atividades públicas. Então, tudo isso que está acontecendo aqui é porque a gente orou e a gente pediu para ter mais tempo com as nossas famílias. Então, agora, vamos aproveitar a oportunidade que nos foi dada pelo universo, né? Então, o que fazer com as crianças em casa? Eu acho que eu não preciso dar palestra, né? Porque se a gente jogar no Google, a gente vai achar 1 milhão de coisas, 1 milhão de atividades. Eu tenho aqui uma referência muito legal que eu achei, chama Pequenada, o site, e tem 80 atividades para crianças, simples, divertidas, de baixo curso e todas dentro de casa. Então, vamos dar uma olhada nesse site e ver o que ele diz para a gente. Ele dá essa dica das 80 coisas que a gente pode fazer, e aí varia desde fazer um piquenique dentro de portas, eu acho que é um site português, né? Fazer fantoche de meia, fazer um chá das 5, brincar com os professores, fazer pedicure, um vídeo, pintar com guache. Gente, a lista tem 80 atividades, algumas delas com links. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer com as crianças dentro de casa. Eu não sei por que vocês estão reclamando. Mas, vejamos o contexto. O contexto é que já temos estudos sendo realizados por universidades ao redor do mundo que dizem que as mães de crianças pequenas são as que estão mais sendo afetadas pelo estresse durante esse período de isolamento. E isso é por causa da sobrecarga. Isso é por causa de muitas demandas que têm surgido, que não eram as demandas regulares, porque, afinal, as crianças, geralmente, elas vão para a escola, elas têm a aula de natação, ou elas brincam na rua, ou tem pelo menos uma tia perto, né, alguém para ajudar. E agora não, agora essas mães elas estão confinadas dentro de casa com seus filhos e as suas filhas, e elas estão tendo que lidar com isso. Então, o que tem acontecido? Tem acontecido que muitas dessas mães elas não puderam deixar de trabalhar. Então, elas estão tendo que conciliar todos os cuidados com as crianças, com o teletrabalho,
A limpeza da casa, porque também a gente está liberando, né, as pessoas que fazem a faxina na nossa casa para poder ficar em casa com os deles também, porque não é nem justo a gente exigir que as pessoas venham e corram o risco de se contaminar na rua, no ônibus. Então, a gente tem realmente essa situação em que as mães estão muito sobrecarregadas. E aí, o que tem acontecido com muitas dessas mães? Elas descobrem que o melhor horário para fazer o tal do teletrabalho é de madrugada. E aí elas passam o dia inteiro trabalhando nas atividades de cuidado, que são geralmente relegadas às mulheres. Fica aí a dica para os homens ajudarem mais. Eu sei que muitos de vocês já ajudam muito. Mas essa ajuda, na verdade, é um compartilhamento de responsabilidades, porque afinal a família é dos dois, né? É pai e é mãe. Então, trabalhando juntos, a gente consegue desafogar, mas isso não vai resolver o problema, tá? Porque a gente continua isolado, a gente continua confinado e é muito complicado mesmo essa situação que a gente está passando. Mas então, o que fazer? Vamos para a internet de novo. 8 dicas para conciliar o home office com os filhos pequenos. Vamos lá e a gente olha o site e a gente descobre que tem um monte de coisa que as pessoas estão fazendo. Tenha um plano de atividades, estabeleça horários, defina um local de trabalho, tira o pijama, reserva um tempo para os pequenos, conte com alguém. Opa, não dá para contar com ninguém, né? A gente está isolado. E aí o negócio começa a complicar. Transforme dias úteis em sábados, domingos e feriados. Meio complicado também, porque no final das contas, que dia é hoje? Eu já não sei mais. Eu já não consigo mais contar os dias da semana nesse contexto de quarentena. Eu só sei que hoje eu dei 2 aulas para o ensino médio, então deve ser sexta-feira. Mas está complicada essa dica. Cuide de você. Adoraria. Mas eu não sei se eu consigo, porque eu não tenho tempo, não consigo espaço para mim. Imagina as pessoas que moram em kitnets, né, em apartamentos pequenos, e realmente não tem espaço, é muito complicado. E tenha um plano B, também o meu plano B, só se for o meu companheiro ou a sua companheira que possam ajudar, mas o negócio está complicado, e então a gente continua no desespero. Mas o que a gente vai fazer então? Tem uma sugestão, tá? Essa daqui é uma professora, na verdade, mas eu trouxe ela para cantar para vocês uma musiquinha, porque eu acredito que o que ela tem para nos dizer com a música está em inglês, tá? Mas eu tenho certeza de que vocês vão compreender. Eu acho que se aplica tanto para professores como também para os pais, tá? Então vamos escutar que é bem rapidinho. Hey, so as some of you guys might know, I'm a music teacher, and I found that one of the best ways that I can process the whole transition to online learning and teaching is to write a song. So I wrote a song. I'd like to share that with you guys now. Here we go. Se identificaram? Todo mundo se identificou? Gente, eu amo esse vídeo. Eu acho que isso reflete perfeitamente o que a gente está vivendo com essas crianças dentro de casa. A gente fala, vamos ser positivos, vamos recorrer às artes, vamos fazer alguma coisa, e só dá vontade de gritar. E feito pelo TikTok, né? E pelo TikTok, exatamente. Não então, eu achei que valia a pena compartilhar isso aqui com vocês agora. Bom, não resolvemos o problema até agora, né? Então, o que a gente pode fazer? Por que é que a gente se sente desse jeito? Os especialistas têm cada vez mais falado da teoria do iceberg, né? O problema aqui é que a gente só vê a pontinha do iceberg. O problema é que a gente está focando em buscar soluções dicotômicas. A gente encontra problemas, né? Então, a gente tem problema no 1, as crianças estão em casa, as aulas online, que eu tenho que dar conta, o meu teletrabalho, a casa para limpar, as compras, ai meu Deus, ainda tem que lavar a compra. Quem é que vai inventar uma máquina de lavar compra, pelo amor de Deus? O negócio está complicado. Companheiro ou companheira também que a gente precisa dar conta, precisa dar atenção. O estresse que toda essa situação acontece, a gente vendo notícia, vendo que o país está complicado, que o número de mortos só cresce, então a gente tem problema a dar, assim, realmente culpar o tempo todo, mais coisa acontecendo. E aí, o que a gente tenta fazer? Encontrar a solução. Aí a gente pensa, tudo bem, eu vou atender as necessidades das minhas crianças e do meu companheiro e vai dar tudo certo. Eu vou organizar tudo e amanhã o dia vai ser bem melhor. Eu vou cuidar da minha saúde mental e eu vou fazer exercício físico, vai dar tudo certo.
eu vou estar bem disposta, eu vou estar feliz e com um sorriso no rosto. Gente, essa abordagem de tentar achar uma solução para cada problema é só a pontinha do iceberg. A gente não consegue ver e estar disposto para todas essas coisas se a gente não tiver consciência de que lá embaixo da água tem uma série de outras coisas que a gente também precisa lidar. E essas coisas, então, a gente está lidando com os artefatos, que são as coisas visíveis da nossa cultura, né? O problema, a criança dentro de casa, o marido, a esposa, o companheiro. A gente está vendo só os artefatos. E a gente se esquece que lá embaixo dessa água tem um monte de crenças e valores. Ai, meu Deus do céu, mas homem não ajuda mesmo dentro de casa. Não, criança é tudo barulhento. Pelo amor de Deus, tem que mandar esses meninos de volta para a escola. Abre logo essa escola que eu não aguento mais ficar com essas crianças aqui. Então, a gente está tentando achar soluções baseadas nessas crenças limitantes que a gente tem e nos valores que a gente atribuiu para determinadas coisas na nossa vida, que são baseados em premissas que não são válidas, premissas materialistas, capitalistas, de que o dinheiro é mais importante, de que o trabalho é mais importante, e a gente precisa começar a priorizar outras coisas na nossa vida. É por isso que a gente se sente assim, porque a gente está precisando rever e reavaliar muita coisa na nossa vida. A gente está precisando avaliar um pouquinho quais são os princípios que nos guiam. A gente está precisando ir um pouquinho lá para aquela camada do inconsciente, que é a camada mais profunda, a ponta de baixo desse iceberg que a gente está vendo aí. E aí isso tem toda uma teoria por trás, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas se alguém quiser pesquisar, o Edgar Schein é um estudioso da área de administração, gestão, cultura organizacional, que é muito interessante, e ele fala justamente disso. Na pontinha superior aqui, na parte visível, a gente tem os artefatos, as práticas, depois tem os valores que a gente decide atribuir às coisas, e depois é que vem os supostos, né? Os princípios, as coisas que são mais profundas, que fazem com que todas as outras pareçam ser justificadas dentro da nossa vida. Mas então, volto à pergunta, o que fazer? Vamos olhar para esse iceberg de uma maneira diferente. Vamos começar com os princípios. Vamos voltar e pensar um pouquinho sobre esses princípios para depois poder fazer um ajuste nas nossas crenças e valores e aí sim fazer as mudanças que precisam ser feitas nos artefatos, na parte visível das coisas que a gente está experimentando hoje em dia. E aí, quando a gente pega esses princípios que estão lá no nosso inconsciente e a gente traz eles para a nossa consciência, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Do que fazer. E aí a minha proposta é a seguinte: façam essa reflexão, já que estamos falando sobre o que fazer com as crianças dentro de casa, em família. Conversem com a sua companheira ou com o seu companheiro e consultem quais são os seus princípios, quais são as coisas que realmente são importantes. Então, algumas perguntas. O que é importante para nós enquanto família? Por que é que nós damos importância para essas coisas? Eu sempre ensino para os meus alunos, a gente sempre tem que começar pelo porquê. Por que a gente pensa desse jeito? Se a gente não for criticar, fazer uma reflexão crítica com relação aos nossos porquês, não adianta pensar no quê, no como, no quando. Então, por que é que a gente está valorizando determinadas coisas em detrimento de outras? E como é que a gente faz para reorganizar as nossas prioridades para dar conta do que realmente é importante para nós enquanto família? Feita essa provocação, vamos pensar um pouquinho sobre o que é família? Eu extraí algumas coisas do site Bahá'í que eu acho que são bem relevantes para o nosso contexto atual. Então, a família é o núcleo da sociedade, né? É um espaço em que a gente desenvolve a moral, os nossos princípios, em que a gente consegue desenvolver capacidades que são fundamentais para poder melhorar a sociedade à nossa volta. E aí, a família precisa funcionar de maneira harmoniosa. A gente precisa manter a unidade, a gente precisa conseguir desenvolver e manter laços de amor para manter essa família unida. E aí demonstrar que nesse micronível, nesse micro-universo, na verdade, a gente está cuidando do bem-estar do indivíduo, mas ele não consegue se separar do bem-estar e do progresso do todo. Então, esse núcleo familiar, ele é um microcosmo que reflete a nossa sociedade de uma maneira mais ampla também, né? E aí os hábitos e padrões de conduta que a gente vai nutrindo nas nossas crianças dentro de sala de aula, o que acontece? Depois eles são levados para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa comunidade, para a vida social e política do país e, pasmem, para as relações internacionais também. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive no seio da família vai ter um impacto mais além, porque os nossos filhos vão crescer,
porque aquilo que a gente faz, a gente leva para todos os ambientes que a gente está convivendo. Então, o impacto da família na sociedade é um impacto muito grande. E a gente precisa voltar a valorizar essa instituição como sendo a célula primordial da humanidade. Então, a gente está vivendo nesse tempo de decadência moral, todo mundo falando que, ai meu Deus, mas a família, precisamos resgatar os valores familiares, os laços familiares que não estão mais sendo valorizados. E a gente precisa, então, levar a sério essa tarefa, porque não é uma tarefa pequena. Precisa realmente garantir que a nossa vida familiar preze pelo amor a todas as pessoas, pela tolerância às diferenças, que faça com que os nossos filhos, as nossas filhas, desenvolvam um senso de justiça e de empatia pelas outras pessoas. E Abdu'l-Bahá nos diz que se amor e acordo se manifestarem numa única família, aquela família avançará e tornar-se-á iluminada e espiritual. Mas então qual que é o papel dos pais nesse cenário? E aí tem alguns excertos que eu trouxe aqui daquela compilação sobre vida familiar, que diz que as crianças têm de ser atentamente vigiadas, protegidas e educadas. E essa é a verdadeira paternidade e é a mercê, a misericórdia dos pais. Os pais têm a obrigação de fazer isso. Então, se a gente está em casa e a gente tem trabalho, teletrabalho para fazer ou casa para limpar, a gente ainda assim tem esse olhar protetor e educador dos nossos filhos para poder realmente dizer que nós estamos funcionando como família. Se não, a citação continua. Se não for assim, as crianças vão se tornar ervas daninhas, crescendo sem controle. Elas precisam ser cuidadas, nutridas, inclusive podadas quando necessário, para poder crescer e florescer nesse jardim da humanidade, né? Então, os pais têm essa obrigação de nutrir e ensinar o bom caráter aos filhos. E essa luz precisa ser disseminada em todas as partes. E eu acho interessante que essa citação fala na escola da humanidade. A gente não está falando simplesmente da escola técnica, né? Que ensina a ler, a escrever, que ensina a ciência. A gente está falando também desses aspectos que são fundamentais, mas a gente está indo além para que todos possam adquirir as características celestiais do espírito. Então, esse é o papel fundamental dos pais. É papel fundamental dos pais reconhecer lá no nível do princípio, lá embaixo, né, na pontinha de baixo do iceberg, que o ser humano foi criado para conhecer, servir, adorar, louvar, refletir e amar a Deus. E que esse ser humano precisa ser considerado como uma mina de atributos. É a mina rica em joias, de inestimável valor. E esse valor só pode ser revelado através da educação. Mas não é só a educação técnica, não é só a aula online, é a educação que a gente dá no seio da família. É o conviver, é o compartilhar, é o estar presente, é o lidar com frustrações, é poder separar tempo de qualidade para estar com essas crianças também. Então, qual é mesmo o papel fundamental dos pais nesse processo? Voltar para os princípios. Para poder trabalhar com crenças e valores, transformar essas crenças e valores, e aí sim, voltar a mexer com os artefatos. Se a gente começar pelos artefatos, a gente não vai conseguir um efeito duradouro nesse processo de transformação da cultura das nossas famílias, que tem um impacto na sociedade de uma maneira geral, inclusive nas relações internacionais. Mas então, o que eu faço com as minhas crianças que estão dentro de casa? Pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. E aí, vamos pensar um pouquinho em algumas coisas práticas que a gente pode fazer. A primeira coisa é lembrar que ficar em casa não é castigo, é um privilégio. Graças a Deus a gente tem casa, graças a Deus a gente está protegido, não precisa ficar exposto nas situações de rua. Felizmente, muitos de nós estão com a possibilidade do teletrabalho. Então, na verdade, nós somos muito privilegiados. Não significa que é fácil, mas o privilégio ele é real, porque nós sim podemos ficar em casa. Ajudem as crianças a lidar com as frustrações para que elas possam estar mais preparadas para a vida lá fora. Frustração dentro de casa, brigar com mãe, bater porta, dizer que pai, eu te odeio. Tudo isso faz parte também do crescimento da criança. E elas precisam saber que elas têm alternativas de como lidar com essas frustrações, de que elas podem chorar não tem problema, brigar, de vez em quando a gente vai brigar mesmo, mas que tudo tem solução. A gente pode consultar juntos e chegar a conclusões juntos de como melhor resolver as questões que se apresentam para nós. E se não der para fazer tudo,
Não deu para fazer a aula online, não deu para cumprir aquele prazo que o chefe está no seu pescoço. Gente, consultem entre vocês. É o que a gente tem feito aqui em casa, tentar consultar e priorizar. O que é mais importante naquele momento? Como é que a gente faz para dar conta de todas as demandas, mas sem se desgastar? Porque é importantíssimo, como o Shoghi Effendi disse, nós precisamos ser pacientes com os outros, sim. Infinitamente pacientes, mas também conosco mesmos. Nós somos criaturas imperfeitas, estamos buscando desenvolver as nossas características, os nossos atributos espirituais, as qualidades da alma, mas nós precisamos ter paciência com esse processo. Não está sendo fácil, não veio com bula o tal do Covid-19, a gente não sabe exatamente quando que vai acabar, então paciência, 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 amor, amor, amor. Baha'u'lláh diz que para cada dia há um novo problema, mas para todo problema também existe uma solução oportuna, né? Então, eu acho que essas são as inspirações que a gente pode levar em relação a isso, porque se a gente fizer essa reflexão ao nível de princípio, aí a gente pode voltar lá para o artefato de novo. E aí eu queria mostrar para vocês esse site, porque eu achei que ele é um dos que tem uma informação mais completa sobre as coisas que a gente realmente pode fazer em casa com as crianças. Ele vai um pouquinho além daquelas coisas mais clichês que a gente tinha visto nos outros sites. Então, essa pessoa aqui, Ana Lúcia Machado, ela fala sobre essas coisas interessantes. Ela fala, por exemplo, que a quarentena é uma questão de responsabilidade social, amor próprio aos familiares e ao próximo, né? E que nós podemos reduzir a velocidade de propagação do vírus por meio desse distanciamento e isolamento social. Então, a gente não está fazendo esse isolamento à toa. A gente está realmente fazendo isso porque tem um propósito nesse processo todo. E aí, ela fala da criação de rotina, que outros sites também já mencionaram, ela dá referência de um livro interessante que a gente pode ver, mas ela fala também de que a gente precisa de colaboração, a gente precisa estabelecer os nossos combinados e regras claras para todos os membros da família, né? A gente não precisa entreter as crianças o tempo todo. O ócio e o tédio são fundamentais nesse processo também de despertar a criatividade e amadurecer as nossas crianças para elas poderem lidar com tudo isso e serem pessoas mais inteligentes, inclusive, né? Então, ela fala para a gente sempre reservar 1 minuto de atenção aos filhos também. Às vezes a gente precisa de pausas, o poeta já dizia, né? A vida precisa de pausas. Então, a gente também precisa pensar nas pausas nesse contexto que a gente tem aqui hoje, né? E aí ela fala também de algumas orientações relacionadas à questão do estudo, de ter um cantinho para estudar, de dar às crianças responsabilidades de algumas tarefas domésticas. Aqui com os meus sobrinhos é bem interessante porque eles adoram, eles vêm aqui para casa tomar banho e eles lavam o banheiro inteiro, com bucha, com sabão. Claro que não é aquela lavada, né, profissional, porque afinal uma tem 5 anos, os outros têm 2, mas eles estão compartilhando e eles sabem que eles fazem parte da rotina da casa também. A gente lava a varanda junto, a gente cozinha junto, fazer as coisas que precisam ser feitas com paciência, muita paciência com eles e paciência comigo mesma, no caso, né? A gente tem que ter paciência uns com os outros. Usar a criatividade, usar as artes, tirar aquele violão que está empoeirado por aí, os jogos de tabuleiros, quebra-cabeças, mas são muitas dicas, muitas coisas que a gente pode fazer dentro de casa, mas a gente só pode partir para essa etapa quando já temos clareza dos princípios que estão lá atrás e de qual é o nosso papel enquanto pais, enquanto mães. Então, para finalizar, eu queria compartilhar essa fofura aqui com vocês, que é uma criança linda, que com certeza está sendo muito bem cuidada dentro de casa e participando das atividades domésticas também, apesar da pouquíssima idade. E, além disso, também memoriza o texto sagrado. Olha que coisa mais linda. Vamos escutar a senhorita Liz. O Filho do Espírito, meu primeiro cansejo possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua a sabedoria antiga.
para vocês. Possui um coração puro e radiante, né? Porque realmente eu acredito que o tempo passa rápido demais mesmo, né? Daqui a pouco essa daí tá igual a minha, com 19 anos, e a gente vai olhar para trás e vai pensar, nossa, eu tive a oportunidade de estar com as minhas crianças dentro de casa, e agora a minha criança está lá do outro lado do Equador, está lá nos Estados Unidos, né? Minha filha está por aí, está me ouvindo, volta para casa, criança. Porque a gente quer as nossas crianças perto, a gente precisa, a gente sente falta. E aí lavar a banheira junto com meus primos e minha mãe. E lavar a banheira com os meninos, pois é. Então, gente, registrem esses momentos na memória, registrem esses momentos tecnologicamente, vamos aproveitar. É isso que a gente tem que fazer com as nossas crianças em casa. Vamos viver esse desafio e vamos sair mais fortes desse processo todo. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um beijo grande da Tia Mary. Muito bem, eu acho que... Ana, pode passar a palavra aqui? Estamos te ouvindo, querida Guiche, pode falar. Tá, obrigada, muito obrigada, Mary. Realmente maravilhoso, fabuloso. Eu queria só falar uma coisinha. Eu acho que a gente deveria aproveitar essa oportunidade. Como você falou, realmente é uma oportunidade e esse vírus tem uma missão. E eu sou daqueles que acham que a humanidade vai sair melhor do que entrou nessa pandemia. E então veio para nos dar muitas lições e a gente está vendo assim a melhora que está tendo, principalmente a natureza tem reagido assim de uma maneira fantástica. Nós temos recebido fotos e lido entrevistas e como que chama, documentários mostrando como os animais estão se sentindo mais à vontade, até estão invadindo as cidades para aproveitar as ruas vazias, etc. Isso aqui tudo, mas na verdade a poluição diminuiu muito. Acho que durante anos os governos tentaram fazer acordos, fizeram acordos, mas não obedeceram aos acordos e a coisa foi piorando, piorando. E realmente o ecossistema estava entrando praticamente também em colapso. Mas agora, com esses 2 ou 3 meses, estamos vendo assim verdadeiros milagres. Diz que o buraco de ozônio já fechou naturalmente. Muitos lugares onde não se podia mais plantar, estão plantando e colhendo. Outros lugares, as águas, os rios, os mares ficaram limpos. Os bichos reapareceram nessas águas que antes eram poluídas e não tinham como sobreviver nessas águas, né? Mas eu acho que, em relação às crianças, uma coisa muito, muito interessante e importante é orar com as crianças, desde pequenininho, que nem essa bonequinha que nós vimos, a Lise, a mãe realmente cuida muito disso. Então, aproveitar e orar junto com os membros da família. Eu acho que é uma coisa muito preciosa. E já forma esse hábito. Você sabe que a maior parte dos nossos hábitos bons ou ruins são formados justamente enquanto a gente é criança ou adolescente no máximo, que depois é mais difícil mudar alguma coisa. Então, se a gente conseguir já deixar esse hábito de orar e de ler algum texto desde essa idade com eles, puxa vida, eles vão sair ganhando e muito na vida pessoal deles e a vida familiar com certeza vai ficar melhor. Então, eu queria dar essa contribuição e acho que agora podemos abrir para perguntas. Ana Paula, já temos perguntas aí? Não, ainda não, mas a gente pode, cada um que queira, abrir seu microfone e se manifestar e fazer o seu comentário ou a sua pergunta direto. Sim, agora a gente pede que os comentários não sejam longos, que nem o meu,
para que haja, para que haja tempo para mais pessoas poderem falar e a gente poder também encerrar a reunião no momento certo. Então, por favor, fiquem à vontade, queridos amigos. A Mary está aqui à disposição e todos podem ajudar também. O comentário que eu quero fazer é que eu tô com saudade da minha mãe, tenho muito orgulho de quem ela é. Muito obrigada por essa palestra e também pela educação que você me deu. E olha só, eu tô fazendo comidinha toda independente aqui por causa dessa criação sua, mãe. Então é isso. Amém. Ótimo. Melhor testemunho que esse não existe. Parabéns mesmo. Muito bem. Se não, tem duas mãos levantadas aqui. O Paulo tinha pedido e o Parnas também, né? Paulo? Ótimo. Então vamos aproveitar. Olá. Olá, eu gostaria de parabenizar pelo feito, né? Adorei a apresentação, né? Posso até confessar que me vi nesse início de pandemia um tanto quanto perdido, né? O que eu vou fazer, né? Junto com as minhas adolescentes, né? 16 e 17 anos, 3 mulheres em casa, eu de homem, como seria isso? No primeiro instante fiquei perdido, mas logo voltei a ter a minha disciplina, né? Alinhando as questões, níveis neurológicos, né? Porque mudou o ambiente, a gente muda comportamento, muda tudo. Você falou aí dos princípios, né? Que é interessante, quando você faz o alinhamento dos níveis neurológicos, o último estágio é justamente dentro da identidade. Então, aquilo que te identifica, né, os seus princípios, e a hora que você volta, aí você está alinhado. Gostei muito dessa parte, me senti bastante assim, agraciado pela palestra. Muito obrigado. Que ótimo. Deixa eu falar, eu acabo de ver que a Renata, nossa querida amiga, que mora na Inglaterra, também está participando desta palestra. Ela também é ótima mãe, ótima educadora. Se quiser compartilhar alguma experiência, fica à vontade, querida. É professora de aula também. Renata, se você quiser, você pode escrever, se você preferir, a gente lê aqui. Não dá para escutar. Mas eu não sabia que você falava essa língua tão estranha, senão não teria pedido para você falar. Brincadeira. Não, o seu áudio está distorcendo completamente, então a sugestão é que você escreva no chat e a gente lê aqui para todos. Isso. Enquanto a Renata vai escrevendo e vai colocando lá os comentários, eu tenho dado aulas online, né? Eu trabalho na Escola das Nações e a gente foi uma das primeiras escolas a começar com esse processo das aulas virtuais. Então, esse problema com o microfone, essa questão de como organizar as falas é uma coisa recorrente na minha vida nesses últimos mais de 2 meses já de aula virtual. E a gente tem usado muito essa ferramenta do chat. Os meninos que estão com o microfone ruim, eles colocam a mensagem ali. E é uma forma de participação inclusiva, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão da inclusão também no processo de participação, né? Comentando um pouquinho sobre as falas que já foram feitas agora, realmente, dona Guite, a oportunidade para a gente resgatar a espiritualidade dentro da casa é incrível, é maravilhosa, porque só com isso que a gente consegue também sobreviver do outro lado, né? É a arte e a espiritualidade, eu acho que são o que está segurando muitos de nós nesse processo. E as crianças pequenas, elas têm essa capacidade de absorver muito o que a gente ensina, especialmente nesse sentido mais espiritual, né? A Casa Universal de Justiça fala que a gente tem que atender aos anseios espirituais das crianças do mundo.
Então, não é simplesmente uma imposição, não, elas anseiam por isso, elas querem isso, elas sentem sede dessa espiritualidade também. E aí, coloquei o videozinho da Liz justamente pela inspiração, né, dessa família que está fazendo isso de uma maneira tão bonita, aliando inclusive com arte, né, e com tecnologia também. É muito bacana. O Rafael está querendo falar. Rafael, sim. Você quer agradecer, só agradecer, dizendo que você agradece, escrevendo, ou você quer agradecer falando? Parabenizar pela palestra. Sim. Muito bom. Muito bom. A palestra foi maravilhosa. É um tema que realmente muitas pessoas estão vivendo com dificuldades, que esse viver com, né, que esse conviver de uma forma que estava perdida, né? Eu sou fonoaudióloga, também tenho atendido os pacientes por videoconferência e é muito curioso isso, né? Como algumas famílias tiveram uma dificuldade muito grande no primeiro mês, aos poucos foram se organizando e aí ontem eu recebi a proposta de uma mãe, uma criança muito novinha, ela tem menos de 4 anos, e aí ela comentou que tá difícil a aula, tá difícil a fono, tá difícil tudo com ela, e aí ela estava propondo, em vez de uma sessão com a duração normal, a gente fazer 2 dividido ao meio, né? Eu falei, não, sensacional que vocês tenham percebido que essa pode ser uma alternativa, vamos sim ajustar e experimentar dessa forma, né? Às vezes ia chegando no finalzinho do tempo e ela virava para a mamãe, para o papai, porque sempre eles têm que estar juntos nessa idade, ao lado, né, que é uma novidade para a família, ter que acompanhar as crianças pequenas na aula, acompanhar as terapias, né? Isso antes entregava para a escola, entregava para a terapeuta e estava tudo bem, né? E às vezes vai chegando assim, da metade para o fim mesmo, ela virava, terminou? Né? Então, assim, o tempo dela tinha terminado, né? Então, fazer esses ajustes é papel nosso, né, do adulto, de conseguir entender essa solicitação da criança e vamos tocar, vamos tentar experimentar e recriar em cima dessas possibilidades que a gente tem, né? E tem sido experiências incríveis, incríveis. Acho que isso fala muito sobre a nossa capacidade de adaptação, né, Ana? A nossa capacidade de flexibilidade, mas com resiliência, né? A gente poder voltar mais forte, a gente poder fazer essas concessões até para as nossas crianças. A Estela está fazendo aula de balé online. E ela também aqui na horinha do balé é uma loucura, porque ela olha para mim, ela se distrai, ela quer mexer com outras coisas, e aí fico eu lá fazendo o balé junto com ela, né? Pontinha, pé de palhaço, sobe na ponta, dá uma voltinha, e a titia o tempo todo tendo que administrar isso enquanto está lá com a reunião conectada do outro lado, fazendo teletrabalho também. Então, é um desafio muito grande, mas isso permite uma conexão muito grande para as crianças também, né? Eles veem que a gente é referência e que eles podem contar com a gente sempre. Né? Tem o comentário da Renata aqui. Ela diz, obrigada pela maravilhosa palestra. Quero dizer que você me lembrou uma palestra que eu vi sobre casamento, onde se comparava a família com um laboratório para a construção de uma nova civilização. A nova civilização é como um prédio. As pessoas da família são os trabalhadores e os tijolos são as virtudes. Temos que desenvolver as virtudes e as capacidades do ambiente familiar para que sejam utilizados na construção da nova sociedade. É bem isso, né, Renata? É um processo de construção coletiva, né? Porque se fosse só a gente botar um tijolo em cima do outro sozinho, talvez fosse mais rápido, mas não ia sair um processo, um prédio, né? Um templo tão bonito como esse que é construído da nova civilização. O Rafael está aqui dizendo também que está com o filho ao lado, não consegue participar do vídeo. A gente adora criança, Rafael, pode botar o vídeo aí, não tem problema não. Sim. De qualquer forma, é muito importante termos consciência de que somos privilegiados e passar esses dias com meu filho tem sido uma ótima experiência. Na minha casa somos só eu e ele. É o Tiba, meu amigo. É você, Tiba. Então, muito bacana. Essa oportunidade, né? E de ver que existem tantos pais também, não são só as mães que estão assumindo essa responsabilidade. Muitos pais, meu irmão também
com o meu sobrinho Torben. Aí, talvez, cuidando desse processo também como um pai autônomo, né? A mãe do Torben é muito presente, mas ela não consegue estar aqui com a gente sempre porque ela tem o trabalho dela e ela não foi liberada completamente. E os pais solo estão aí cuidando e fazendo esse processo de uma maneira muito bonita. É muito bom ver os pais empoderados como membros ativos da família. Quem mais quer falar? É uma oportunidade realmente que os pais estão tendo, porque já faz muito tempo que só as mães cuidavam das coisas e principalmente dos filhos. E agora, nesse momento, a presença dos pais em casa pode trazer muito mais segurança, inclusive para as crianças, ver a família toda junto e convivendo bem, e vão ter ótimas memórias. Quem sabe a gente deveria pedir para essas crianças que já sabem ler e escrever, tomar assim a caneta e escrever um pouco os seus sentimentos, seus desafios, o que eles acham, se eles acham que está bom, está gostoso. E quem sabe assim também podemos consultar com eles e organizar as atividades do dia com a ajuda deles, não é? Porque isso também eu acho importante. Há muito trabalho numa casa, mas se todos participarem, nem que seja um pouquinho, eu não acho assim. Eu li uma vez um artigo que dizia: se os nossos meninos de 4, 5 ou mesmo menores anos estão podendo mexer no celular, nesses outros aparelhos, eles também podem fazer qualquer tarefa dentro de casa. Então, não é pensar, não, ele é muito novo, ele não vai dar conta, vai quebrar a louça. Tudo bem, pode até quebrar um copo ou um prato, não é o fim do mundo, mas vamos deixar eles botar a mão na massa também. Eles vão gostar. Muitas crianças estão aprendendo a cozinhar nesses dias de isolamento e estão muito felizes com isso. Então, quer dizer, é mais uma ideia. Eu gostaria também de... primeiro, agradecer a Mary. Muito obrigada, a palestra foi ótima. E sobre essa questão da gente olhar primeiro para os princípios e valores, né? Lembrar que o Instituto Ruvi oferece, né? O livro 3, que é sobre educação de educador, para todos aqueles que cuidam de criança, aprenderem, se capacitarem a como usar isso mesmo no dia a dia. Por exemplo, a criança, eu aprendi lá, quando eu fiz o livro, e apliquei com os meus filhos, né? Alternar atividades, né? A 30 minutos, uma atividade uma coisa mais ativa. E aí o pai também ajuda lá, vamos fazer exercício junto. Daqui 30 minutos muda, vai para uma atividade onde você medita, onde você fica mais calmo, e aí todo mundo descansa junto. Então eu acho que procurar, né, aprender mais é uma oportunidade. Esse livro 3 é maravilhoso, né? Então fica o convite, que está acontecendo vários, inclusive online, né? Esses estudos online, quem quiser pode contactar aí ou a Ana Paula ou a Dona Guite. Muito interessante. Gratidão, querida Mary. Então, queridos amigos, se não temos mais nenhuma pergunta, então podemos, quem sabe, terminar com uma oração, porque no início nós íamos fazer uma oração e eu esqueci, me perdoe. Ana Paula também me perdoe. E vamos então fazer a oração que você tinha escolhido. Tudo bem? Uma boa noite, muito obrigada pelas suas presenças. Semana que vem a palestra vai ser no sábado, porque sexta-feira à noite os amigos Bahá'ís em todo o mundo vão ter uma celebração da declaração do BAP. Então, a palestra vai passar para sábado, mas esperamos que vocês compareçam e, principalmente, por favor, convidem seus amigos, vizinhos, contatos principalmente. E é isso aí. Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. Um grande abraço a todos. Boa noite. Eu vou colocar um vídeo que é com a oração de remoção de dificuldades. Ela está em árabe e
em inglês. Muito bom, muito obrigada. Excelente. Muito obrigada, Mary. Realmente a palestra foi ótima. Você viu, nem ficou para perguntar. Uma coisa que me ocorreu, né, que você colocou lá, o que fazer, né? Então, às vezes, é pegar o violão e gritar, né? Então, também, quando nem gritar também não dá certo, vamos orar. Né? Ajoelhar e pedir mesmo ajuda, pedir inspiração divina. Ajuda demais. Com certeza. E aproveitar que a gente tem acesso a tudo isso. Ah, a Rochelle apareceu, carinha. A mamãe da Liz. Eu tô com três aqui. Obrigada por autorizar o uso de imagem e vídeo dessa moça linda que era. Tô com três aqui pulando. Um exercício bem lindo de empatia que a gente pode fazer com os meninos, exercício de amor, é justamente usar esses meios, seja em papel, seja cartinha, desenho ou vídeo, para mandar para os familiares, né, para as pessoas que a gente ama. Então, é uma outra atividade bem bacana que a gente pode fazer também com as crianças nesse período e que registra, né, as carinhas deles, as vozes, enquanto eles são pequenininhos ainda. Muita coisa legal para fazer. É só voltar para o princípio. Com certeza. Muito bom. Muito bem, então. Gratidão, querida. Gratidão a todos Obrigada, aqui. Estou à disposição. Vocês têm o meu contato. E qualquer coisa, a conversa continua. Semana que vem, o tema é sobre o amor. Então, se preparem. Vai ser muito lindo também. Obrigada. E a nossa palestra será Lise Fontecos Cavalcante, ela que vai falar sobre esse tema para nós. Obrigada, Mary. A Liz. Oi, Liz. Obrigada por comigo agora na minha noite. Beijo grande. Beijo da tia Mary. Boa noite a todos. Tchau, gente.